Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, que prazer estar de volta aqui no canal AD Prudente Oficial, sob a bênção do nosso presidente, pastor Samuel Padilha de Siqueira, em quem seu nome registra o cumprimento. Aos meus irmãos e irmãs que participam dessa programação, é uma alegria, uma satisfação imensa para nós estar aqui e poder ser ouvido ou assistido por vocês, por meio das interações, por meio dos comentários, de alguma forma subsidiá-los com especificidade nas nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Ao senhor, a senhora, o moço, a moça que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho das notificações para que você seja avisado cada vídeo novo que adentrar esta plataforma. A lição de número 6 fala sobre o bom pastor e suas ovelhas. João capítulo 10, verso 14 é o texto áureo. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. A verdade prática afirma que Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. A leitura bíblica em classe pauta-se em João capítulo 10, dos versos 1 ao 16. Mas para introduzir e dialogar o primeiro assunto sobre Jesus, a porta das ovelhas, eu quero convidar aqui o nobre companheiro pastor Fernando Rodrigues. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. É uma satisfação muito grande estar aqui comentando mais uma vez a lição da Escola Bíblica Dominical com o pastor Diego. Sou grato ao pastor Samuel Padilha de Siqueira pela oportunidade e estamos mais uma vez aqui para aprender juntos de mais uma lição. Agora a lição 6, como foi dito, né? E ela tem o título O Bom Pastor e as Suas Ovelhas. E neste tópico que diz Jesus é a porta ou a porta das ovelhas. Para esse tópico, meus queridos espectadores, nós temos o objetivo de analisar que Jesus é a porta das ovelhas, o único acesso para que o pecador alcance salvação e estabeleça comunhão com Deus. Então, Jesus, a porta daquilo que é a salvação, traz um contexto que, neste capítulo 9 de João, onde Jesus teve uma conversa breve com os fariseus que tentavam encontrar um ponto de discórdia para acusá-los. O mundo daquela época gozava de uma intolerância religiosa muito grande. Então, devido àquilo que era justiça, à verdade que foi dita aí na lição passada dos líderes religiosos da época, confrontava ou tentava colocar Jesus em uma, digamos, saia justa. Mas Jesus, ele é muito nítido, prático e amoroso e ele diz que ele é a porta das ovelhas. Então, ele é que dá acesso à entrada ao reino dos céus. Veja que Jesus utiliza essa parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar aí como que os religiosos daquela época eram aí falsos pastores, que na verdade eram mais considerados como aqueles que vendiam as ovelhas, como mercenários. Ele diz, né, que ele é a porta. E qual que é o significado da porta? Bom, é o significado que é o acesso exclusivo a Deus se dá inteiramente e somente por Jesus. Ele, pelo sacrifício da cruz do Calvário, pagou o preço, a cédula que estava contrária a nós foi paga ali na cruz do Calvário. Então, ele se tornou a nossa porta de acesso. Ele é o caminho que nos leva a Deus. O nosso Senhor atua como acesso direto ao Pai. Veja que Jesus é a porta das ovelhas, o único caminho para alcançar a salvação. Em nenhum outro há salvação a não ser no nosso Mestre Jesus Cristo. Queridos, estamos de volta para tecer considerações do tópico 2, o aprisco das ovelhas. E aí nós temos duas indagações pertinentes no item inicial, parábola ou uma alegoria. Versículo 6, e aí, claro, preciso regressar os meus irmãos a entenderem que nós estamos dentro do capítulo 10, o Evangelho conforme João,
indica que a história narrada pelo Senhor é uma parábola. Trata-se de uma narrativa, normalmente breve, que ensina através de uma alegoria. O Senhor Jesus comunicava lições de forma sistemática, utilizando essa metodologia. Bem, para entender a concepção de parábola e também, respectivamente, alegoria, não se trata de um conto qualquer, aleatório. É óbvio que Jesus se utiliza do expediente porque ele é convidativo, ele é extremamente acessível, a linguagem aproxima, atrai. Percebam os meus irmãos que até numa prédica, numa ministração, quando nos damos ao luxo de transmitir um exemplo ou uma metáfora, uma figura de linguagem, isso de alguma forma aproxima o auditório, porque chama a atenção das pessoas. Jesus fazia uso desse expediente justamente com uma intencionalidade. A propósito, nenhuma das falas do Cristo foram feitas sem quaisquer intencionalidade. Jesus sempre teve interesses de alcançar, quando não toda uma multidão, ao menos fornecer lições para o seu colegiado, a saber, os seus discípulos. E no capítulo 10, essas lições estão muito bem declaradas e apresentadas. No item 2, o aprisco das ovelhas é o que intitula o trecho. E aqui, o aprisco das ovelhas consiste essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada, porta por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. De forma que a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril, uma vez que os judeus exerceram isso ao longo de várias gerações, tendo em vista que a concepção pastoral era exercida pelo próprio Davi há cerca de 1000 anos antes do Cristo se encarnar. Portanto, a figura de um pastor, dentro de sua efetividade ou legitimidade no quesito função, ela é extremamente retrógrada, extremamente antiga, e o Senhor Jesus também fazia uso desse expediente porque era parte da cultura judia. Agora, para além dessa alegação, vejam os meus irmãos que o autor segue dizendo que essa apresentação ou representação simbólica não afeta unicamente a atividade pastoril entre os judeus, como também a relação religiosa entre líderes judeus e a população. Atualmente, essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da Igreja de Cristo com o Senhor Jesus, que é o nosso sumo pastor. De maneira que, dentro de uma concepção de igreja local, nós somos ovelhas de um aprisco. Pertencemos a uma igreja institucional que tem um CNPJ e dentro dela existe uma liderança a qual nós, enquanto ovelhas, temos um pastor que conduz o rebanho, que decide em nome do rebanho, que toma as tratativas em prol do rebanho, que conduz, que quando necessário corrige, exorta e quando necessário consola, conforta. Enfim, todos esses expedientes estão sob a responsabilidade pastoral. Mas do ponto de vista de uma igreja universal, nós todos, e sejam crentes da Assembleia de Deus ou crentes que pertencem a outro credo, outro segmento, estão inclusos em uma concepção universal cujo sumo pastor é o Cristo. Não é tangível, não é tocável, não é palpável. Não temos a noção dos membros dessa igreja universal, mas ela existe. E quem está sob o comando dela é a pessoa bendita de Cristo Jesus. Para encerrar a minha participação, o item 3 do tópico 2 fala sobre um lugar de proteção. Ouça isso. O aprisco das ovelhas simboliza um espaço de proteção. Este local é definido ou defendido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se se necessário. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e proteção do sumo pastor, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Nós somos ovelhas de um aprisco. Quem é o sumo pastor é o Cristo. De alguma maneira, enquanto ovelhas desse aprisco, eu considero que nós estamos escondidos no Salmo 91, de maneira que aquele que habita nesse aprisco, me permita a paráfrase, ou no esconderijo do Altíssimo, a sombra do sumo pastor, a sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, há de descansar. Que possamos seguir, guardados nesse aprisco, conduzidos pela boa mão do Senhor, e também sob a orientação de um pastor local,
a fim de que a nossa vida seja guiada, regida, conduzida em paz, até o advento de Cristo, quando para sempre, lá ou cá, estaremos com Ele. Bom, meus queridos, o tópico 3, ele traz a distinção entre o bom pastor e o mercenário. É interessante pensar que há uma caracterização do bom pastor. Por quê? Se tem o bom, muitas vezes pode ter o ruim. E o ruim, nesse caso aqui, é considerado aquele que é mercenário. Então, para esse tópico, nos é solicitado que nós venhamos refletir sobre como que consigamos diferenciar as atitudes do bom pastor e dos comportamentos egoístas do mercenário. Aqui fica bem claro que nós vamos conhecer pelas atitudes, pelos procedimentos, por aquilo que são os frutos do bom pastor. O nosso Senhor revela ali no versículo 11 da leitura que Jesus era o bom pastor, que Ele é o bom pastor, e o qual, no mesmo, tem o poder de sacrificar a sua vida pelas ovelhas. Ele mesmo entregou a sua vida às ovelhas. Em contraste ao versículo 10, que diz que o ladrão, ele só vem para matar, roubar e destruir. Todavia, o bom pastor veio para que dê a vida às suas ovelhas e dê-a com abundância. Bom, o mercenário, segundo o versículo 12, ele traz uma referência totalmente contrária àquele que é o bom pastor. Ele tem a função de tentar ganhar, lucrar, ludibriar as ovelhas. Na verdade, quando vem o lobo, ele foge e deixa com que essas ovelhas sejam arrebatadas, sejam despedaçadas por aquele que é o acusador. Ao contrário de Cristo, que pelo seu sacrifício entrega a sua vida, Ele mesmo a entregou, não foi por obrigação, mas Ele sim o entregou na cruz do Calvário. Por essa razão, tem um simbolismo que o mercenário é como se fosse o ladrão, como aquele que pula fora do aprisco, não sai pela porta. E aí nós temos um contraste muito claro que entre os lobos vorazes, e o bom pastor. Veja que o lobo, ele quer retirar da ovelha algum benefício próprio, ao contrário do bom pastor, que dá o benefício às ovelhas, contextualizando que este é o doador da vida às ovelhas. E isso vai ao encontro do Evangelho da Cruz, aquele que é capaz de dar a vida pelas ovelhas. Então, dentro dessa situação, veja que ações do bom pastor são nítidas e pelos frutos nós conhecemos que Jesus e os pastores que seguem o Evangelho genuíno dão frutos de benevolência, aonde de mansidão, o fruto do Espírito é aperfeiçoado e que condiz com aquilo que é a obra expiatória do Cristo na cruz. Ao contrário do mercenário, o bom pastor, ele demonstra generosidade, ele demonstra aí proteção, abrigo para as ovelhas. Queridos, finalmente chegamos à conclusão da aula de hoje. Nela, pastor Elinai afirma: o Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e a reconhecem, seguindo-a. De maneira que aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Nós precisamos entender e ter a sensibilidade da voz do Cristo, de quando em vez é necessário fechar a porta, entrar no quarto, dobrar o joelho, conversar com o sumo pastor. De quando em vez, na nossa rotina, por mais agitada e intensa que ela seja, nós carecemos ter um momento a sós com o sumo pastor. Conversar com o sumo pastor, nos derramar diante dele, tanto os nossos anseios, desejos, petições e gratidões.
porque o sumo pastor, indubitavelmente, a todo momento estará pronto para ouvir o nosso clamor. Foi uma bênção receber a sua participação nessa programação. Querendo Deus, nós nos veremos no próximo programa. Deus te abençoe.